Oi, gente! Hoje eu vou responder uma tag para vocês, é a Folklore Book Tag. As perguntas dessa tag são baseadas nas músicas do novo álbum da Taylor Swift, no qual eu tô viciada, gente. Eu escuto esse álbum todo dia, então eu fiquei com muita vontade de responder a tag. Quem criou a tag foi a Thaís do Pronome Interrogativo, junto com o Edu do Peraí Edu. Então eu vou deixar os vídeos deles aqui na caixa de descrição para vocês assistirem depois. E eu quero dar os parabéns para eles pelas perguntas, porque eu achei muito difícil, eu fiquei muito tempo pensando e escolhendo os livros para responder a tag, porque a maioria delas falam de personagens e eu já acho difícil escolher os livros, imagine escolher os personagens, porque cada livro tem vários personagens. Então antes de começarmos eu quero saber, você já é inscrito aqui no canal? Ainda não é inscrito? Se inscreva também, já curtam o vídeo. Se não me segue nas redes sociais, também me sigam por lá no Instagram e no Twitter. Então nós temos os nomes das músicas junto com a pergunta que tem a ver com a letra da música. The One, que é a minha música favorita do álbum. Aquele personagem que é completamente diferente de você, mas que de certa forma te completa. E eu acabei escolhendo a Lu, a Louisa Clark, de Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Ela tem uma personalidade muito diferente da minha. Ela se veste de uma forma assim muito louca, ela é muito espontânea e tá sempre alegre, sempre otimista e sempre se dá muito bem com as pessoas. Ela gosta muito, né, de cuidar das pessoas, ela é muito apegada à família. E eu me vejo assim bem diferente dela, mas ao mesmo tempo é aquela pessoa que eu queria que estivesse muito perto de mim. Eu queria muito que ela fosse assim uma irmã, uma melhor amiga, sabe? Porque ela é aquela pessoa que você queria muito ter ao seu lado. Então por isso que eu acho que, apesar dela ser muito diferente, ela me completaria. Cardigan, um personagem de alguma série que você sabe que vai mudar ou evoluir. E eu escolhi os personagens da série dos Sete Reinos porque eu só li o primeiro livro e ainda tem mais 3 livros para eu ler. E eu vi que nesse primeiro livro, eles apenas estão se descobrindo aqui nesse universo, o papel deles que eles vão ter aqui nessa fantasia. Então ainda tem muita coisa para acontecer com esses dois personagens, são 2 protagonistas. Nós temos o Han, que é um ladrão que tá aí nas ruas para providenciar o sustento da família dele. E no outro lado nós temos a Ryza, que é a princesa herdeira aqui desse reino. Então são 2 personagens que tem muito ainda para crescer nessa série. Eu só vi assim um pouquinho deles aqui no primeiro livro. Eu quero dar continuidade na série, então acredito que eles vão ainda evoluir bastante. The Last Great American Dynasty. Um personagem que faz toda a diferença para a história. Sem ele, o livro não seria o mesmo. E eu escolhi o Sam de O Senhor dos Anéis. Aqui eu tô mostrando as 2 torres porque é a partir dessa parte que ele mostra, né, por que ele tá aqui na história. Ele é o fiel companheiro do Frodo, é ele que acaba carregando o Frodo nas costas aqui nessa série. Na verdade, O Senhor dos Anéis não é bem uma série, né? É um volume único, mas o que eu tenho aqui é dividido em 3. Mas o Sam é aquele amigo fiel, companheiro e que faz de tudo pra fazer com que o Frodo alcance o seu propósito aqui nessa história, e sem ele, gente, o Frodo não conseguiria, não. Então ele foi essencial para a história, para dar força, né, para esse personagem, para ser ali um companheiro mesmo de viagem. A amizade deles é muito linda, eu gosto bastante, então sem ele a história não seria a mesma. Exile. Uma linha tênue entre amar e odiar. E eu escolhi Talvez Um Dia, da Colleen Hoover, porque esse livro é muito bom. A forma que a autora constrói esse romance é muito interessante, muito bom. Você não consegue largar o livro. Você gosta bastante dos personagens, mas ao mesmo tempo você odeia as atitudes deles, você não concorda com o que eles acabam fazendo, com as atitudes e decisões. Você não concorda com muitas decisões aqui nesse livro, por onde esse caminho segue, sabe? É essa sensação que o livro traz, que você no final termina o livro e gosta do livro, gosta do que você leu, mas você não consegue concordar com muitas coisas que os personagens acabaram fazendo, sabe?
Eu não vou contar o que é, porque eu acho que seria spoiler do livro. Mas assim, não é nada pesado, é só uma coisa assim que em relacionamentos muitas pessoas não concordam e não fariam a mesma coisa. Mas, gente, tirando isso, o livro tem coisas muito legais, ele fala muito sobre música, tem muitas letras de músicas que são tão fofinhas, sabe? Sei lá, o livro é aquela linha mesmo de amar e odiar. My Tears Ricochet, um casal que você amaria ter conhecido mais jovem. E, gente, fazendo meu filme da Paula Pimenta, é um livro perfeito pra Patrícia de 14, 15 anos. Sério, gente, eu teria amado demais esse livro naquela época, ele seria tudo pra mim, porque eu li ele depois de adulta e já amei demais. Eu fico imaginando a Patrícia adolescente lendo esse livro, ela ia surtar com esse casal que é um amor e com essa personagem que é muito divertida. E tudo que esse casal acaba aprendendo ao longo da série também é muito interessante e muito construtivo. Eu acho muito importante também para os jovens, sabe, as mensagens que eles trazem, e teria sido muito importante para mim naquela época também. Mirrorball, um livro que define realmente quem você é. Até agora, gente, eu não consegui achar um personagem que seja muito parecido comigo, ou um livro, né, que tenha uma história muito parecida com a minha. Eu não consegui achar. O máximo que eu consegui é encontrar algumas coisinhas, né, semelhantes comigo e com a minha vida. E eu acho que o que mais me aproximou disso, não a história, mas a personagem, assim, o jeito da personagem pensar sobre as coisas, foi a Nanette de Todas as Coisas Belas. Eu me identifiquei com vários pensamentos que ela tinha sobre quem ela era, sobre a vida dela, e ela também é uma leitora, assim, muito apaixonada, então não é que ela seja igualzinha a mim, mas teve algumas coisas nela que eu me identifiquei mais. Seven, um livro que mesmo anos depois continua o mesmo para você. E eu acho que esse livro seria Jogos Vorazes. Eu tenho certeza que esse livro, ao longo dos anos, se eu for reler e reler, ele sempre vai ser a mesma coisa, gente. Porque ele traz uma história muito interessante, com uma personagem muito corajosa e inspiradora. A Katniss é uma personagem que inspira muito a gente a mudar, né, a sociedade, a abrir os olhos para o que está acontecendo ao seu redor e ir atrás de justiça. Ela pensa muito nos outros, né? Então ela é uma personagem muito importante pra gente se inspirar, e eu acho que essa mensagem sempre vai prevalecer conforme as releituras que eu fizer desse livro. Mesmo ele sendo um livro YA, eu acho que pela carga da história é um livro que não muda assim a nossa opinião ao longo dos anos. August, um casal que era perfeito, mas não terminou junto. Não se preocupem que eu não vou dar spoiler, mas eu escolhi a trilogia Grisha porque o casal que nós temos na trilogia Grisha é um casal que eu não gosto de jeito nenhum. E aqui no terceiro livro, isso poderia ser mudado. Tinha um personagem que eu gostava muito e eu queria que a personagem ficasse com ele aqui no final, e eles não ficaram juntos, então eu acho que esse é o casal que eu mais shippei e que nunca assim deu certo. This Is Me Trying, um lançamento internacional que você clama para que alguma editora note. Alguma editora precisa comprar ali os direitos dos livros do Brandon Sanderson, porque além de um monte de gente estar precisando ler Mistborn, o Brandon Sanderson está com uma nova série de fantasia que parece ser maravilhosa e que eu queria muito ler, mas eu tenho muita preguiça de ler em inglês. O primeiro livro da série se chama The Way of Kings e eu acho que já tá no terceiro livro, se eu não me engano, e eu queria muito, muito ler. Illicit Fairs, um livro que você ama, gostaria de falar sobre ele, mas não sabe como explicar. E eu acho que seria A Roda do Tempo, porque eu só li o primeiro livro, e tem um monte de livro essa série. Aqui no Brasil foram lançados 6 livros. E também, gente, nesse primeiro livro, o autor só dá um pedacinho desse universo que ele está construindo. Você entende aqui no primeiro livro que é um universo gigantesco, que vai ter um monte de coisa surpreendente, um monte de coisa mais complexa. Mas aqui no primeiro livro ele não entrega quase nada. Ele entrega só um pedacinho para você ficar curioso. Então por isso que eu não consigo explicar direito sobre essa fantasia, porque eu ainda sei pouca coisa sobre ela, gente. Eu tenho certeza que os outros livros, assim, vão expandir a minha mente de uma forma
surpreendente. Eu não vejo a hora de continuar, só que eu tô com um pouco de preguiça, porque os livros são grandes, são lentos, sabe? Aquela leitura bem lenta. Quer dizer, pelo menos foi no primeiro livro, eu não sei se os outros, assim, é mais empolgante na hora de ler. Mas isso tá me dando um pouco de preguiça, mas eu vou continuar essa série. Invisible String. Um personagem pelo qual você se sentiu muito ligado emocionalmente sem nem perceber. E esse livro é Teto para Dois, da Beth O'Leary, porque a gente começa lendo o livro pensando que vai ser um romance fofinho e super divertido, mas daí a autora traz uma outra questão, que a nossa personagem, a protagonista do livro, tá saindo de um relacionamento tóxico, e eu já passei por isso também. Então, ao longo do livro, quando a personagem ia se tocando das coisas que aconteciam com ela e tudo que era trabalhado aqui, eu via que a autora trabalhava de uma forma leve, mas ao mesmo tempo muito importante e da forma certa, sabe? Eu me senti muito apegada à personagem, dava vontade de abraçar ela e dizer que tudo ia passar, que ela ia ficar bem, sabe? Eu me sentia muito próxima à personagem, muito amiga dela aqui durante a leitura. Então, com certeza, foi um livro que me pegou, assim, de uma forma emocional que eu não esperava. Mad Woman. Uma protagonista que é mal compreendida por não se encaixar no estereótipo de mocinha. E eu escolhi o livro Os Jovens de Elite. A protagonista dessa trilogia, ela é muito poderosa, ela tem assim um poder que pode ser considerado a ruína da história, né, se ela, digamos, seguir o caminho errado. E daí o livro segue essa linha tênue também de que será que ela é a mocinha, será que ela é a vilã da história? Ela é meio assim que uma antagonista, porque dependendo muito do que pode acontecer, a história pode levar ela pro outro lado. Então ela não tem as características de uma heroína, e isso é muito interessante, você acompanhar ela e acompanhar qual o caminho que ela vai seguir na história, como que ela vai usar os poderes dela nessa história. Então acaba sendo uma protagonista bem diferente. Epiphany. Um personagem que você gostaria de guardar em um potinho bem protegidinho. E eu escolhi, gente, a Auri, do Nome do Vento. Esse livro aqui é tipo uma novela, um conto, né, da história do Matador do Rei, onde só conta sobre a vida dela, que é muito chato esse livro, gente, mas eu peguei porque é a história dela nesse livrinho. Ela é uma personagem, né, do livro do Patrick Rothfuss, que é muito misteriosa. Ela é uma menina, assim, de rua, que mora no subsolo da universidade, e daí o protagonista acaba ficando amigo dela, e ela é aquela menina, sabe, doce, ingênua, inocente, e que dá vontade de você proteger ela de tudo, sabe? É o que o personagem faz, porque ele acaba se aproximando muito dela, mas ao mesmo tempo, gente, é uma personagem que a gente conhece muito pouco, né? Ainda tem um terceiro livro para sair, né, que nós não temos notícias, que provavelmente vai contar mais aí sobre quem ela é nesse universo, mas do pouco que a gente conhece, né, dá vontade de proteger ela e guardar num potinho mesmo. Betty, um personagem que você amava e te surpreendeu negativamente. E eu escolhi a Mare, de A Rainha Vermelha, porque no primeiro livro eu gostava muito dela, ela tinha um futuro bem promissor aí na série, mas ao longo dos livros eu fui me irritando muito com ela, com as decisões dela, e chegou ali no terceiro livro e parecia que ela não era mais uma líder, porque os outros personagens que carregavam ela na história eram os outros personagens que tinham que sempre ir atrás dela e salvar ela, e ela não fazia nada, sabe? Eram os outros personagens que faziam, e pra mim ela não era uma líder ali na história. A autora não construiu bem essa personagem ao longo dos livros, eu acho que até foi mais por isso que eu acabei desistindo dessa série. Peace. Um livro que você ama e não sabe o que puxa esse sentimento. E eu vou escolher Fangirl, porque esse livro aqui, gente, é bem levezinho, bem simples. É aquele romance jovem adulto, bem clichê, sem nada assim extraordinário, sabe? Mas eu gosto muito desse livro, eu não sei explicar por que eu gosto dele. Eu gosto muito da personagem, ela é uma personagem mais quietinha, introvertida. Eu também acabo me identificando bastante com a Cat por causa disso. E o romance, assim, é fofinho, é gostoso de acompanhar e sei lá, gente, eu amo esse livro, ele é um dos meus favoritos e eu não sei explicar por que eu amo tanto esse livro, porque ele é um dos mais favoritos. Ai, não sei, gente, eu acho que eu li ele no momento certo, né? Isso tem influenciado muito, né, pra gente favoritar os livros sem a gente saber explicar o porquê. Hoax.
um livro sobre ou com relacionamento tóxico. E eu já comentei um pouquinho, né, sobre Teto para Dois, mas eu vou escolher É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Aqui, gente, também nós temos um relacionamento tóxico e ele fala sobre violência doméstica. Então, ele pode gerar gatilhos, né, para as pessoas que já passaram por isso, mas a autora também trabalha o tema de uma forma certa, de uma forma necessária, onde esse livro acaba sendo muito importante. Eu acho que todas as pessoas deveriam ler esse livro, porque a autora faz com que nós criamos empatia e nos colocamos no lugar da personagem para entender, né, por que uma pessoa acaba entrando nesse relacionamento e depois não consegue mais sair, sabe? Essa é a maior pergunta que as pessoas fazem, né? Por que ela não denuncia? Por que ela não sai desse tipo de relacionamento tóxico? E na verdade as coisas são muito mais complicadas e a autora trabalhou esse tema de uma forma maravilhosa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Foi bem difícil escolher esses livros, mas eu fiquei feliz porque deu para escolher livros que às vezes nunca aparecem aqui nas tags. Me conte aqui embaixo se você também gosta da Taylor, se você também viciou nessas músicas, gente. Eu achei maravilhosas. Folk é um gênero de música que eu gosto muito de ouvir, então eu fiquei assim, ó, brilhante, né, quando saiu esse álbum. Se você for comprar algum desses livros ou qualquer coisa na Amazon, tem os links aqui na caixa de descrição que vocês acabam me ajudando bastante. Outra forma de vocês contribuírem com o canal é fazendo parte do clube de membros. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, que você pode ver os benefícios que você pode ter. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!